Sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Marcos Barbosa e na aula de hoje nós vamos revisar a LDB atualizada a partir de questões. E para esse simulado eu selecionei questões da banca Instituto Mais. Também vamos aproveitar e conversar sobre o perfil dessa banca. Pessoal, então antes de começarmos o nosso simulado, vamos falar um pouquinho sobre o perfil da banca Instituto Mais. Inclusive, em 2022, essa banca, né, a banca Instituto Mais, ela fez o concurso de Santana no Parnaíba. Inclusive, eu fiz esse concurso, né, por cargo de professor de matemática. Eu passei numa posição boa, né, passei na posição 18. Então, assim, eu tô falando para vocês porque eu conheço, né, eu conheço essa banca. E na prova, o Instituto Mais costuma dividir em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Conhecimentos básicos, pessoal, o Instituto Mais vai estar cobrando português, legislação e conhecimentos pedagógicos, tá? Legislação normalmente cobra também a legislação municipal e a legislação geral, né, que é a LDB, a ECA, ou seja, aquela legislação a nível federal, tá, pessoal? E normalmente nos conhecimentos específicos são cobrados conteúdos do cargo específico. Normalmente a língua portuguesa, a banca costuma colocar 10 questões, normalmente é duas questões sobre interpretação de texto, né? E normalmente esse texto é um pouco grande, tá, gente? E as demais questões é sobre gramática. A dica que eu dou para vocês, tá, pessoal? Se tiver muito difícil, né, o texto e as questões de interpretação, você pula, né? Pula essas duas questões de interpretação, vai lá direto para as questões de gramática, tá? E especialmente aquele conteúdo que você domina. E dentro dos conhecimentos básicos, normalmente ela costuma colocar 5 questões sobre a legislação municipal, quando vem do edital, né? E normalmente vem, e mais 10 questões sobre legislação e conhecimentos específicos. Gente, sobre legislação, a banca normalmente ela vai direto ao ponto, tá, gente? Ela é uma banca que cobra na literalidade a lei seca. Normalmente, tá, pessoal? Normalmente, tá? E a parte também lá dos conhecimentos pedagógicos, né, a parte dos autores, normalmente ela vai direto ao ponto. Ela cita lá, por exemplo, o nome do autor, tá? E aí dentro, né, dentro da lógica, né, e lá do livro, né, da obra desse autor, ela cobra uma parte, tá, gente? Então, normalmente é isso. Eu tinha pouco tempo para estudar, tá, gente, para essa prova, porque, né, a gente que é professor é uma correria, ainda mais que a gente já assumiu o cargo, a gente já está no cargo efetivo. Eu me programei, né, é importante que vocês se programem, tá? Ali façam um bom planejamento, né? Eu me programei e eu foquei bastante na lei seca, né, e em questões de autores. Façam bastante questões, bastante simulados, como eu fiz, tá, gente? Eu tinha pouco tempo, então foquei bastante. E na lei seca também, que é importante, tá bom, pessoal? Pessoal, então a gente começa agora o nosso simulado da LDB atualizada, tá? Eu separei várias questões da banca Instituto Mais. Gente, eu confesso que foi difícil, viu? Foi difícil de eu separar essas questões, porque a banca Instituto Mais normalmente ela não disponibiliza as provas no formato digital. Normalmente a gente faz a prova e lá no dia ela disponibiliza o caderno, né, de questões, tá? Foi difícil, tá? Ainda bem que eu fiz esse concurso em 2022, né? Tinha essa prova e eu também consegui, né, com a ajuda de outros alunos, mais questões, tá bom, pessoal? Pessoal, então dá essa moral pro professor Marcos, né? Compartilha nos seus grupos de estudos, tá bom? Esse vídeo, para ajudar outras pessoas que estão precisando também desse conteúdo, né, pessoal? Também se você não for inscrito nesse canal, gente, já aproveita e se inscreva no canal, deixa um like, deixa um comentário sobre a aula, para me ajudar a continuar fazendo novos vídeos. Gente, antes de começarmos a resolução das questões, baixe o material, tá? Eu deixei um material dessa aula disponível na descrição desse vídeo. E não esqueçam de, antes de acompanhar a resolução aqui comigo, pausar o vídeo e resolver essa questão, tá bom, gente? Porque é muito importante vocês fazerem um estudo ativo. Pessoal, a LDB é a Lei 9.394, de 1996, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Questão 1. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade é a função que cabe segundo a LDB. A. Ao Estado Democrático de Direito. B. Às organizações não governamentais. C. Aos centros de criança e adolescentes. D. Aos docentes. E aí, pessoal, a resposta da questão 1 é a A, a B, a C ou a D? Gente, essa questão 1 ela exige os conhecimentos do artigo 13 da LDB. Então vamos aproveitar, pessoal, e já fazer uma revisão do artigo 13. Artigo 13. Os docentes incumbir-se-ão de... Gente, o artigo 13 fala o quê? Fala das responsabilidades, do compromisso dos docentes com a educação, tá bom, pessoal? É um artigo que é muito cobrado em todos os concursos, por isso que é bom a gente revisar. Então vamos lá, então, gente. Ó, artigo 13. Os docentes incumbir-se-ão de 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 4. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. 5. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 6. Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Pessoal, agora que a gente já fez a revisão do artigo 13, vamos voltar para a questão 1. Então, vamos lá, então, gente. Ó. É incumbência de quem? Colaborar com as atividades. Ó, é incumbência de quem, gente? Colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Então, vamos lá, gente. É do Estado Democrático de Direito? Não, né, gente? É as organizações não governamentais? Não governamentais? Não. É aos centros de criança e adolescentes? Não. É aos docentes? Sim, gente. Tá? Então, a resposta da questão 1 é a alternativa D, aos docentes. Tá bom, pessoal? Então, como nós acabamos de revisar o artigo 13, a resposta está lá o quê, gente? No inciso 6, né? No inciso 6 do artigo 13. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Questão 2. O Estado deve circunscrito PDDB. Pessoal, esse circunscrito quer dizer o que, gente? Que o Estado vai atuar dentro dos limites da LDB, ou seja, restringida à LDB, ok? Garantir padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. B. O fornecimento de bolsas de remuneração aos estudantes de baixa renda. C. Ampliação das vagas para o ensino superior. D. Disponibilização de atividades extracurriculares oferecidas em contraturno. E aí, pessoal, vocês acham que a resposta é a B, a C ou a D? Ó? Lembrando que antes de acompanhar aqui a correção, você tem que pausar o vídeo e fazer a resolução dessa questão, ok, gente? E essa questão ela exige os conhecimentos do artigo 4º da LDB. Pessoal, então vamos aproveitar e fazer uma revisão do artigo 4º da LDB, porque esse artigo ele é muito cobrado, gente, pelas bancas, tá, pessoal? Vocês precisam estar lendo esse artigo até memorizá-lo. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Então, o artigo 4º, gente, ele fala o quê? Ele fala do dever do Estado com a educação, ok? 1. Educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Pessoal, memorizem, tá, gente? Ó, dos 4 aos 17 anos, educação básica obrigatória e gratuita, tá bom, pessoal? As bancas cobram muito esse inciso aqui. 2. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Gente, precisa memorizar isso, tá, gente? Até 5 anos de idade, tá? As bancas também costumam muito cobrar. É isso aqui, tá, gente? E às vezes confundir também, né? Coloca lá 4 anos, 3 anos, até 3 anos, até 4 anos, até 6, tá bom, gente? Então fiquem atentos. 3. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Preferencialmente, gente, memoriza essa palavra aqui, ó, preferencialmente na rede regular, também aqui, gente, ó, na rede regular de ensino, tá bom, pessoal? 4. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos, os que não os concluíram na idade própria. 5. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 7. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. 8. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
9. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. 10. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Gente, cuidado, tá? Que é a partir do dia em que completar 4 anos de idade, não é 3 anos de idade, não é 5, tá bom, gente? As bancas costumam confundir. Tá? 11. Alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos. 12. Educação digital, com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior, a internet em alta velocidade adequada para o uso pedagógico, com o desenvolvimento de competências voltadas para o letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Parágrafo único. Para efeitos do dispositivo do inciso 12 do caput deste artigo, as relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno, que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Gente, fiquem atentos, tá, pessoal? Vocês fiquem atentos, ó, porque o inciso 12, esse inciso 12 aqui, gente, ó, ele é recente, tá? É uma redação de 2023, tá? E as bancas gostam muito de novidades, tá, gente? Então, vocês têm uma atenção especial também a esse inciso 12. Pessoal, então vamos voltar agora então na questão 2, porque nós já fizemos a revisão do artigo 4, inclusive foi uma revisão completa, né? E lemos todos os incisos do artigo 4. Então, gente, ó, o Estado deve, circunscrito pela EDB, garantir padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem adequados à idade e à necessidade específica de cada estudante, inclusive mediante o que, pessoal? Mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados. Pessoal, então, essa questão 2 exigiu os conhecimentos do artigo 4 e cobrou aqui a literalidade do inciso 9, tá bom, pessoal? Então, precisa memorizar também esse inciso. Então, o gabarito da questão 2 é a alternativa A, ok, pessoal? Questão 3. O Conselho Tutelar do município, segundo a LDB, deve ser notificado pelo estabelecimento de ensino quando a. Os responsáveis não comparecerem às reuniões. B. Os alunos apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. C. Houver casos de violência contra professores. D. Ocorrer ato infracional. Pessoal, essa questão 3 ela exige os conhecimentos do artigo 12 da LDB, que fala das incumbências dos estabelecimentos de ensino. Então, nós vamos aproveitar e já fazer uma revisão do artigo 12, ok, pessoal? Então, vamos lá, então, artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de... Ou seja, né, pessoal, o artigo 12 fala do quê? Fala da incumbência dos estabelecimentos de ensino na educação básica. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. 1. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 2. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e hora-aula estabelecidas. 4. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. 5. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. 6. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola.
7. Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. 8. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Gente, então aqui é 30%, tá, pessoal? Não pode esquecer, ok? 9. Prover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying, no âmbito das escolas. 10. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. 11. Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Pessoal, então voltamos então aqui na questão 3 para a gente gabaritar agora, ok? Porque nós já fizemos a revisão do artigo 12. Antes disso, é bem provável que você já tenha feito, né, a resolução dessa questão. Então vamos fazer a correção, gente. Então, ó, o Conselho Tutelar do município, segundo a LDB, deve ser notificado pelo estabelecimento de ensino quando os responsáveis não comparecerem às reuniões? Não, gente, não fala isso em nenhum inciso do artigo 12, ok, pessoal? B. Os alunos apresentem quantidade de faltas acima de 30%, do percentual permitido em lei? Sim, gente, né? Nós lemos isso lá no inciso 8, tá? Então, gente, o gabarito da questão 3 é a alternativa B, ok, gente? Agora vamos ver porque a C e a D está incorreta. Ó, C. Houver casos de violência contra os professores? Não, gente. Na realidade, pessoal, lá no inciso 9, diz assim: promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, pessoal. Então lá fala o quê? A todos os tipos de violência. Não especifica violência contra os professores, né, gente? De forma específica, não, ok? Lá fala todos os tipos de violência. D. Ocorrer ato infracional não consta, né, gente? No artigo 12 isso. Tá bom, pessoal? Questão 4. De acordo com a LDB, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de... Gente, então, mais uma questão cobrando as incumbências dos estabelecimentos de ensino na educação básica, ok, gente? Então, acho que vocês já gabaritaram a questão 4, porque nós acabamos também de revisar o artigo 12, ok, gente? Vamos ver, então, né, os itens aqui, né, gente, estão de acordo, né, com o artigo 12 da LDB. Então, vamos lá, gente, ó. 1. Baixar normas e procedimentos pertinentes ao perfil do seu estabelecimento? Não, gente, isso aqui está errado, né? Não consta no artigo 12 isso aí, ok? 2. Elaborar e executar sua proposta pedagógica? Correto, né, pessoal? Esse item está corretíssimo, né, pessoal? Elaborar, executar sua proposta pedagógica? Sim, está corretíssimo. Por quê, pessoal? Este item 2 está de acordo com o inciso 1 do artigo 12, ok, gente? 3. Prestar contas ao Estado sobre todas as despesas para que ele possa administrar as verbas da melhor forma, assegurando que os prazos de entrega dos materiais sejam cumpridos. Pessoal, não, está em desacordo com o artigo 12, ok? Esse item está incorreto. 4. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Corretíssimo, né, gente? Esse item está corretíssimo. Por quê, pessoal? Nós acabamos de revisar lá no inciso 3. Lá no inciso 3 fala o quê, gente? No inciso 3, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, ok, gente? Então, portanto, o gabarito da questão 4 é a alternativa D, né, pessoal? Só os itens 2 e 4 estão corretos. Ah, pessoal, uma vez importante, se vocês querem gabaritar as questões sobre o ECA, né, a Lei 8.069, eu deixei aqui na descrição do vídeo e também vai estar em algum lugar aqui do vídeo, tá? Deixei também no card, 4 aulas que eu gravei, que está aqui no canal, sobre os artigos mais cobrados em concurso público, tá bom, pessoal? Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem essas aulas. Ah, lembrando que também eu separei 30 questões sobre o ECA, tá bom? Então, não deixem de assistir essas aulas, tá bom, pessoal? São 4 aulas com os artigos mais cobrados e também tem 30 questões comentadas. Questão 5. Sobre a LDB e em relação ao currículo na educação básica, analise as proposições abaixo e assinale V para verdadeiro ou F para falso. Pessoal, essa questão ela exige os conhecimentos do artigo 26. Lá no artigo 26, pessoal, fala sobre o currículo na educação básica.
Tá bom, pessoal? Então, antes da gente resolver essa questão, nós vamos fazer uma revisão sobre o artigo 26, que é importante, tá, pessoal? Inclusive, esse artigo ele é muito cobrado nos concursos públicos, tá bom, gente? Então, a gente tem que memorizar esse artigo 26. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Pessoal, então esse artigo 26 ele fala sobre os currículos da educação básica, tá, pessoal? Lembrando que a educação básica é formada pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Parágrafo 2º. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório, pessoal, obrigatório, tá, gente? Da educação básica. Parágrafo 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular, gente, obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa, ó, sua prática facultativa ao aluno. Ou seja, pessoal, ó, voltando um pouquinho então no parágrafo 2º, lá o ensino da arte é obrigatório. Parágrafo 3º, a educação física também é componente curricular obrigatório. Tá bom, pessoal? As bancas costumam, às vezes, confundir candidato, tá? Troca esse obrigatório, coloca lá facultativo. Tá bom, pessoal? Bom, então no parágrafo 3º, gente, a gente tem alguns incisos, né? Que fala da educação física, né? E tem algumas coisas que a sua prática é facultativa, tá bom? Então vamos ler todos os incisos. 1. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Pessoal, é igual ou superior a 6 horas. Às vezes as bancas costumam colocar aqui, por exemplo, 3 horas, superior a 5 horas, 6 horas, 7 horas, tá bom, pessoal? Também memorizem esse inciso aqui. 2. Maior de 30 anos de idade. 3. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. 4. Amparado pelo Decreto-Lei 1044, de 21 de outubro de 1969. 5. Foi vetado, né? 6. Que tenha prole. Pessoal, que tenha prole é que tenha filhos, né? Que tenha descendência. Tá bom, gente? Parágrafo 4º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Pessoal, dá muita atenção a esse parágrafo, tá, gente? As bancas costumam cobrar muito, tá? Então procure memorizar também esse parágrafo. Parágrafo 5º, no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, pessoal, memorize aqui, tá? Ó, é 6º ano, tá, gente? Será ofertada a língua inglesa. Tá bom, pessoal? Parágrafo 6º. As artes visuais, a dança e a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 7º. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas, então projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o CAPT. Parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória, no mínimo 2 horas mensais. Gente, esse parágrafo 8º ele é muito cobrado pelas bancas, tá bom, pessoal? Então as bancas fazem uma bagunça, gente. Às vezes coloca aqui a exibição de filmes de produção internacional, troca nacional por internacional, coloca lá proposta pedagógica da escola, obrigatória, em vez de colocar obrigatória, coloca facultativa, tá bom, gente? Coloca no mínimo 3 horas, por exemplo, 4 horas, tá bom, gente? Então precisa ter uma atenção especial ao parágrafo 8º. O 9º.
os conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput deste artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e a distribuição de um material didático adequado a cada nível de ensino. Parágrafo 9A. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput. Parágrafo 10º. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação pelo Conselho Nacional de Educação. Gente, memoriza, tá? É Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministério de Estado da Educação. Ok, gente? Então, agora nós vamos voltar na questão 5 aqui, gente, para a gente ver qual os itens é verdadeiro e qual é o falso, tá? Todos dizem respeito ao currículo da educação básica, ok, gente? Nós acabamos de revisar lá no artigo 26. Então, vamos lá, gente, ó. No currículo do ensino fundamental, a partir do 4º ano, será ofertada a língua inglesa? Não, gente, esse item está errado. Pessoal, é falso, por quê? Não é 4º ano, né, gente? Nós vimos lá no parágrafo 5º, que é o quê, gente? 6º ano, ok? Então, lá no parágrafo 5º diz, no currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Próximo item, as artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular da educação básica? Correto, né, gente? Esse item está verdadeiro. Por quê, pessoal? Nós vimos lá no parágrafo 6º que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular, ok? Próximo item, a exibição de filmes de produção internacional será obrigatória? Gente, aqui está errado, não é internacional, né? Nós lemos lá no parágrafo 8º que não é internacional, é nacional. Será obrigatória por no mínimo 3 aulas mensais. Tá errado isso aqui, né, gente? Não é no mínimo 3 aulas mensais, né, pessoal? Lá tá o quê? No mínimo 2 horas mensais, né? Como parte do currículo das disciplinas de língua inglesa, não tem nada disso lá, né, gente? Não tem língua, tá aqui, língua inglesa, tudo errado, ó. História e geografia, tudo errado, integradas a propostas pedagógicas da escola. Pessoal, então esse item aqui tá falso, ok, gente? Qualquer coisa vocês volta lá de novo, volta o vídeo um pouquinho, tá? E aí faz uma revisão de novo do parágrafo 8º, ok, pessoal? Agora vamos para o próximo item. Próximo item, o ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia? Corretíssimo, né, pessoal? Nós lemos lá no parágrafo 4º, tá? E tá em conformidade, então, ok? Então, esse item aqui, ó, ele está corretíssimo, tá bom, pessoal? Então, ficou assim, então, né, gente? A ordem, né? Falso, verdadeiro, ok? A alternativa correta, pessoal, é a alternativa D, tá bom, gente? Então, o gabarito da questão 5 é a alternativa D. Questão 6. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina que o acesso ao ensino fundamental é direito público e subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Compete aos estados e aos municípios, em regime de colaboração e com a assistência da União: 1. Recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso. 2. Fazer-lhes a chamada privada. 3. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. É correto o que se afirma em... Gente, essa questão ela exige os conhecimentos do artigo 5º da LDB. Então, nós vamos aproveitar e fazer uma revisão desse artigo. Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público e subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público. Memoriza, tá, pessoal? Aqui, ó, Ministério Público. Acionar, aqui, gente, é o poder público para exigi-lo. Ou seja, pessoal, esse artigo 5º ele fala do direito obrigatório
público e subjetivo. O que é isso, pessoal? É o direito próprio, né, de cada indivíduo, é o direito do acesso de cada cidadão à educação básica, né, gente? A garantia do acesso da educação básica a todos os cidadãos, ok, pessoal? Parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. 2. Fazer-lhes a chamada pública. 3. Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Pessoal, voltando então agora à questão 6 para a gente resolver. Então, vamos direto no comando da questão. Então, compete aos estados e aos municípios, em regime de colaboração e com assistência da União, recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental e os jovens e adultos que a ele não tiveram acesso. Gente, esse item está correto. Segundo, né, gente, o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 5º, ok, pessoal? 2. Agora vamos ver o item 2, né, gente, se está correto. Vamos lá, então, 2. Fazer-lhe a chamada privada. Fazer-lhe a chamada privada. Pessoal, tá errado aqui. Tá errado o quê? Não tem isso aqui, ó. Não é chamada privada, é chamada pública, segundo o inciso 2, né, pessoal? Do parágrafo 1º, ok? Então, tá errado. O item 2 está errado, ok, pessoal? Agora vamos lá. Item 3. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Gente, aí esse item está corretíssimo, né, gente? Segundo o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 5º, ok, gente? Então, quais itens estão corretos, pessoal? Os itens 1 e 3 apenas, ok? Então, pessoal, então o gabarito da questão 6 é a alternativa B, porque só os itens 1 e 3 estão corretos. Questão 7. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio compõem a educação nacional? Não, gente, não é educação nacional, né? A alternativa A está errada. B, educação básica? Sim, gente, correto, né? Então, a resposta da questão 7 é a alternativa B, educação básica. C, educação diversificada? Não, gente, não tem nada a ver, né? D, educação geral? Também não. Pessoal, essa questão 7 é bem tranquila, tá? Mas vamos fazer, gente, aproveitar e fazer uma revisão lá do artigo 21, porque essa questão exige os conhecimentos do artigo 21. Artigo 21. A educação escolar compõe-se, ou seja, né, pessoal, a educação escolar é composta pelo quê, né, gente? Pela educação básica, formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. 2. E educação superior. Então, gente, a educação escolar é composta pelo quê? Educação básica e educação superior, ok, gente? Educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok, gente? Pessoal, memorize esse artigo porque ele é da LDB, porque ele é muito cobrado, ok, pessoal? Pelas bancas, tá? Então, nosso gabarito é a letra B. Questão 8. A LDB propõe que na educação infantil a avaliação das crianças aconteça mediante a. Testes avaliativos bimestrais. B. Provas mensais integradas. C. Acompanhamento e registro do desenvolvimento. D. Relatórios gerais com objetivo de promoção. Gente, essa questão 8 é exige os conhecimentos do artigo 31 da LDB. Então, nós vamos aproveitar, pessoal, e fazer uma revisão também desse artigo. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Tá, gente? Então, a educação infantil tem uma organização. E aí é importante, gente, a gente memorizar aqui essas regras, ok? Que também esse artigo é bem cobrado pelas bancas, tá? Eles costumam confundir, tá, gente? Nos confundir. Então é importante a gente memorizar todos esses incisos. Então vamos lá, gente, 1. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Sem o objetivo, pessoal, memoriza essa parte aqui, sem o objetivo de promoção. Sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 2. Carga horária mínima anual de 800 horas. Gente, memoriza, tá, pessoal? É 800 horas. Às vezes costuma confundir, colocar aqui 900 horas,
700 horas, tá bom, gente? Mas aqui é 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Aqui também, tá, pessoal? Memorizar, é 200 dias, ok, gente? 3. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial. Gente, então, para o turno parcial, é 4 horas, tá, pessoal? Memorizem, 4 horas. E 7 horas, para a jornada integral, tá bom, pessoal? Gente, memoriza, porque as bancas costumam trocar, tá, gente, aqui, esses números para nos confundir, ok? 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Tá bom, pessoal? Então memorize, é 60%. 5. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Pessoal, então nós vamos voltar agora de novo aqui na questão 8 para a gente encontrar a alternativa correta. Ok, pessoal? Então, questão 8, ó, a IDB propõe que na educação infantil a avaliação das crianças aconteça mediante A. Testes avaliativos bimestrais? Não, gente, não consta isso no artigo 31. Ok? B. Provas mensais integradas? Também não, não consta, né, pessoal? Lá no artigo 31. C. Acompanhamento e registro do desenvolvimento? Sim, gente, realmente, né? A alternativa C é o gabarito da questão 8. Por quê, pessoal? Voltando de novo aqui no artigo 31, ó, inciso 1, diz o quê? Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. 1. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, gente, então a alternativa D está incorreta. Ok, pessoal? Então, o gabarito da questão 8 é a alternativa C. Pessoal, chegamos então ao final de mais um simulado da LDB. Eu espero de coração ter te ajudado nessa jornada. E saiba que vocês podem contar comigo, tá bom, pessoal? Deixa então a sua inscrição, deixa o seu like, o seu comentário. E não esqueça, gente, a persistência é o caminho do êxito, tá, pessoal? Então, muita fé, muita persistência, que com certeza a sua hora vai chegar, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e fique com Deus.